Os nematóides são organismos difíceis de identificar a olho nu, mas podem provocar prejuízos significativos para as plantações. Eles atacam as raízes, servindo de porta de entrada para bactérias e fungos prejudiciais ao desenvolvimento das plantas. No município de Santa Lúcia, um produtor rural tem investido no manejo da plantação de milho com o uso de nematicidas biológicos e já percebeu benefícios para a produção. Hoje, na propriedade do seu Valdérico, estão plantados 120 hectares de milho. O produtor está satisfeito com o desenvolvimento da lavoura, mas sabe que esse resultado só está sendo possível por conta do combate aos nematóides. Um trabalho que começou a ser feito lá atrás, ainda durante o cultivo da soja. Nós vimos a necessidade de usar o produto biológico já na soja. Nós via que tinha umas reboleiras no meio da lavoura e nós fazia análise da terra e via que fertilidade não era. Então a gente sentia na hora de colher também que a máquina onde tinha as reboleiras ela dava menos e onde não tinha produzia melhor. Aí procuramos o engenheiro agrônomo e descobrimos que nessa área então nós tinha nematóide. Foi já feito um trabalho na soja e agora está sendo feito trabalho também no milho. E já na soja nós vimos um bom resultado. Na questão da soja, qual que foi o aumento de produção assim? O aumento do soja dá para ver que dá uns 30% de diferença. Aonde tem nematóide e aonde não tem nematóide. Para fazer um comparativo, o agricultor deixou uma pequena área da plantação sem aplicar os produtos. A diferença é visível, como explica o Felipe, engenheiro agrônomo que dá assistência técnica ao seu Valdérico. Aqui uma planta, né, mais raquítica, né, uma planta mais fraca, né? Então a gente, com certeza essa planta está com menos raiz, né? Por isso o menor desenvolvimento, né? Então ela absorveu menos água, absorveu menos nutrientes. E aqui uma planta sadia, né? Uma planta com um sistema radicular bem desenvolvido, né? Onde absorveu mais nutriente, absorveu mais água, né? E o porte dela, né? A diferença, então, de uma planta que tem um sistema radicular menor, onde tem um sistema radicular maior, né? Então muitas vezes é isso que a gente vem procurando aí nesses tratamentos, né? Ter uma raiz mais sadia e ter mais raiz, né? Por isso do controle de nematóide, né? Pensando em ter raiz e também no controle de fungo de solo com o tricoderma, pensando em proteger essas raízes, que também não adianta a gente ter raiz e não proteger elas, né? Os nematóides são vermes que se alimentam das raízes das plantas e causam muitos danos na produtividade das lavouras. As raças de nematóide, né, que são classificadas em raças, nematóide de galha e de lesão, e também um pouco de nematóide de cisto. Nematóide de cisto ainda um pouco no início, aqui para a nossa região, mas mais nematóide de galha e lesão, né? Que há 2, 3 anos atrás aí ninguém quase se falava de nematóide e hoje já está aparecendo muitos danos, né? Após identificar em testes e laboratórios as espécies presentes na propriedade do seu Valdérico, o agrônomo optou por usar produtos orgânicos para o controle e manejo. O controle do nematóide tem que ser um controle sequencial, né? Não é só uma aplicação, né? Principalmente pensando nos biológicos aí, né? Que eles vão estar no solo. Então toda a cultura que for implantar, temos que colocar no tratamento de sementes, produtos, né? Para estar auxiliando aí, diminuindo a população, né? Agora no milho safrinha a gente usou os produtos para nematóide pensando mais no controle do ovo do nematóide, né? Então para diminuir a população do nematóide, pensando que quando chegar lá na soja não ter tantos nematóides, né? E outros produtos, né, que a gente vem utilizando também pensando no controle da mobilidade e do ovo do nematóide. Então, porque não adianta a gente só proteger a raiz e não controlar o ovo, não diminuir a população, né? Porque o nematóide a gente sabe aí ele consegue sobreviver no solo até 10 anos aí. Algumas raças até mais que 10 anos sem alimento, né? Então, muitas vezes a gente vê o pessoal falando aí, vou escarificar o meu solo, né? Vou ficar plantando milho 2, 3 anos aí para ver se diminui, que o nematóide ele vai atacar principalmente soja, né? O milho ele ataca menos, né? Então, vai atacar mais soja. O pessoal vem plantando milho pensando em terminar com o nematóide, só que o nematóide, como fica 10 anos no solo aí, muitas vezes a prática aí que os agricultores fazem de escarificar o solo ou fazer 1 ou 2 plantios de milho não acaba diminuindo, né? Só atrasa, mas o nematóide vai estar no solo igual. Então, como a gente acompanhou, os nematicidas biológicos podem ser uma alternativa de controle, né, professor?
Com certeza, Antonella, os nematicidas biológicos vêm aí para contribuir, né? Mas existem outras maneiras de você prevenir e evitar que isso chegue na lavoura, e existe rotação de culturas. O que são os nematóides? São pequenos vermes microscópicos, né, que vão atuar na raiz da planta. E aí existe uma coisa interessante, né? A gente consegue visualizar o que está externo, né, que está acontecendo na parte vegetativa e reprodutiva da planta, né? E esquece que no solo pode ter problema. Então uma boa análise pode resolver isso daí e saber qual que é o nematóide que está causando, de galha, radicular ou de cisto, né? Sabendo qual que é, você tem maneiras de controlar isso daí, né? E é muito importante, né, que existe também plantas que são multiplicadoras e redutoras de nematóides. Então na hora de plantar, e plantas tolerantes e com maior tolerância e menos tolerância. Então na hora de plantar um milho, por exemplo, tem que verificar se esse milho é multiplicador ou redutor de nematóide. E a soja, se ela tem tolerância ou não. Então são vários conjuntos, né, para você diminuir esse problema que está no solo, que é difícil da gente ver. E aí os nematicidas biológicos vêm a contribuir com grande intensidade e favorecer a produtividade e ter uma possibilidade de você até diminuir o seu custo da lavoura, né?